Olá, muito bom dia a todos e a todas. Meu nome é Danilo Cavalcante, sou biólogo, pós-graduado em análises clínicas e gestão laboratorial, escritor, revisor e preparador de textos. Estou aqui hoje a convite do professor Eduardo. Vou falar um pouquinho com vocês sobre literatura, ciência e cultura pop, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou ficar um pouquinho menor agora, tá? Peço perdão aí pela qualidade do vídeo, né? A câmera aqui é a webcam do PC, então não tem aquela qualidade Full HD. Vou colocar aqui um timer só para me basear, para não me perder no tempo. Beleza. Então, gente, vamos começar pelo começo, né? Como eu já falei, meu nome é Danilo Cavalcante e vou trazer para vocês o tema escrita, literatura, ciência e cultura pop, tá? Eu tenho 31 anos de idade, sou formado em ciências biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, tenho pós-graduação pela Universidade Vale do Rio Doce, aqui de Governador Valadares, tá? E tô nesse mundo da escrita aí há mais ou menos uns 4, 5 anos. É, Vou explicar melhor sobre isso. Não é só 4, 5 anos, mas estou me dedicando a essa atividade de uma forma mais ativa, né, nos últimos 4, 5 anos, tá? É, Conheço o professor Eduardo desde meados de 2010, né? Nós tocávamos juntos em uma banda, o professor Eduardo, não sei, para quem não sabe, provavelmente todo mundo sabe, além de um cientista de mão cheia, também é um guitarrista sensacional, tá? Então aproveitem aí esse grande cientista e músico que vocês têm como professor, arranquem dele todo o conhecimento que vocês puderem, porque é uma grande oportunidade, né? Aproveitar também, já que estamos falando de oportunidade, para deixar uma recomendação, né? Eu tive a oportunidade de ver a primeira aula da eletiva, um pedacinho da segunda, e achei muito interessante. Então aproveitem esses encontros, né, para angariar conhecimento, né? Diante da situação que nós vivemos hoje no nosso país, você para se perguntar como nós estaríamos se tivéssemos, né, baseado as nossas decisões em conhecimento científico, ao invés de estar permitindo, né, de permitir que o obscurantismo retorne, vamos dizer assim, né? Hoje a palavra da vez é o negacionismo. Então, se a gente tivesse baseado nossas escolhas em evidências, em recomendações de especialistas e não focado no negacionismo. Então, aproveitem, ok? Sem mais delongas, vamos falar do que é um escritor, tá? A gente precisa começar por aí para que vocês compreendam um pouco o que engloba a atividade de escrita, né? Existe um glamour em torno do escritor, né? Como se fosse uma atividade platônica, né? Há quem defenda, há quem discorde, né? Basicamente, tem gente que fala que a pessoa se torna escritora, ela pode bater no peito e falar eu sou escritor quando publica o seu primeiro livro, né? Tem gente que afirma, que defende que o escritor ele vai crescendo ao longo da vida e ele vai se descobrindo aos poucos e se desenvolvendo. E tem outros, né, que defendem que a pessoa já todo mundo nasce escritor e a diferença simplesmente entre um e outro é que alguns escrevem e outros não. Guardam isso, levam para a vida, levam para o túmulo, né? Mas essas três vertentes de pensamento aí coexistem numa boa e tem espaço para todo mundo. Bom, eu vou chamar de escritor propriamente dito, por falta de um termo melhor, né? Mas é, voltando o nosso pensamento para o que eu falei, a gente consegue definir duas linhas de escritores, né? Duas vertentes de escritor. O escritor propriamente dito, ele é muito mais uma forma de existir, né?
um tipo de existência com relação ao mundo, uma postura que se adota com relação ao mundo, um estado eterno de inquietação, agonia com as coisas, uma vontade de modificar a realidade, de recontar a realidade, né? De escrever suas próprias histórias, né? Vou dar um exemplo engraçado. Aconteceu comigo, né? Como começou, entre aspas, a minha jornada de escritor. Deixa eu pegar aqui que eu tenho para mostrar para vocês. Esse bolo de papel aqui, gente, estão vendo? Isso daqui são os primeiros 4 livros que eu escrevi, né? Esses daqui são minhas primeiras obras. Elas foram escritas aí em meados de 2004 a 2006, não sei. Aí entre os meus 13 para 14 anos, eu acho que eu escrevi isso. São horríveis, não tem nenhuma qualidade literária aqui, eu guardo por questões sentimentais, né? Eu nunca vou deixar ninguém ler. Mas o que aconteceu? Qual foi a minha história, a minha entrada nesse mundo de escrever, né? Eu jogava um videogame, né? um jogo de videogame chamado Final Fantasy IX. E esse jogo era de PlayStation 1 e eram 4 discos, né? O jogo tinha 4 discos. Eu não tinha videogame, eu jogava no videogame do meu primo. E esse meu primo emprestou um dos CDs para um colega dele jogar, né? O que acontece? O colega do meu primo colocou o CD no bolso, esqueceu e acabou quebrando o CD. Ele quebrou o CD 2, eu estava no CD 1 e não tinha como continuar o jogo. E aquilo ali me chateou, me deixou triste e tal, e para dar um jeito nisso eu escrevi meus 2 primeiros livros da vida, né, que contam a história de como eu imaginava que o jogo ia terminar. O RPG, não sei se vocês sabem, né, o RPG eletrônico, nesse caso, ele permite que você mude o nome das personagens do jogo, coloque o seu nome, coloque o nome dos seus amigos, coloque o nome que você quiser. E eu dei continuidade no jogo, né, colocando o meu nome no protagonista e o nome dos meus amigos nas personagens secundárias, tá? E essa foi a minha porta de entrada aí para a escrita. Esse livro aqui, o primeiro, acho que tem 80 laudas, né? 80 páginas. Mas é uma coisa bem infantil, mas é o meu início. Como vocês podem ver aí, a Flávia Iriarte, né, uma publisher, dona de uma editora no Rio de Janeiro, ela diz que ser escritor é uma postura com relação ao mundo, né? Então, como eu já falei, é um estado de constante questionamento, você está sempre questionando, está sempre observando o mundo à sua volta e fazendo conjecturas, né? Imaginando coisas. Eu ando sempre, vou até mostrar aqui para vocês, eu ando sempre com um bloquinho para anotar as minhas ideias, sabe? Porque eu acho que ideia é uma coisa, ela passa e se você não pega ali na hora, já era. Por mais que você consiga se lembrar depois, a ideia original se perdeu. Então eu ando sempre com um bloquinho. Tenho meus outros blocos de anotações também, caderno, estou sempre com alguma coisa para poder anotar quando a ideia surge, né? Então isso é um tipo de postura de escritor, né? Você precisa transcrever aquele pensamento para o papel, você precisa gravar aquilo ali para que você possa voltar depois e talvez lapidar ou fazer algum tipo de alteração, né? O Saramago, que é um escritor português muito famoso, ele vai além da Flávia Iriarte, né? Ele fala que todos somos escritores, só que alguns escrevem e outros não. Aquilo que eu falei para vocês no começo, né? Então todo mundo tem esse dom, entre aspas, essa capacidade dentro de si, mas alguns exercem, outros não. Mais ou menos, mais ou menos o que eu faço com a biologia, né? Eu acho que assim, a minha formação em biologia ela é muito útil para
para minha empreitada como escritor por causa da curiosidade, né? Eu acho que o biólogo, ele deve ser, não só o biólogo, mas todo cientista, ele deve ser curioso por natureza, ele deve problematizar as coisas que ele enxerga na natureza, no mundo, nas relações interpessoais. Então, essa visão do cientista de gerar problemáticas, de captar, né, ver o que ninguém mais está vendo, eu acho que isso eu trago da biologia comigo, né? E eu, como escritor, uso bastante. Por outro lado, nós temos também o escritor profissional, né? E a coisa muda um pouco de figura, perde um pouquinho do romantismo e a gente vai mais para o preto no branco, né? O que é isso? Enquanto o escritor é propriamente dito, né? Mais uma vez o termo usado aqui só por falta de um termo melhor, mas o escritor propriamente dito, enquanto ele é uma postura em relação ao mundo, né, o escritor profissional ele se posiciona diante de um mercado. Então ele recebe cobranças ali como profissional, né, ele tem prazo de entrega, ele tem demanda, ele tem cliente, ele tem meta, né, ele tem todo um universo corporativo ali. Na verdade, o escritor profissional ele passa a ser um prestador de serviço, né? Uma pequena empresa, vamos dizer assim. Então, ele precisa começar a fazer gestão de marca, né? Muitas vezes tem que adotar uma determinada postura, defender uma determinada causa, adotar um determinado ponto de vista para ir se moldando ali como marca, né, como referência em alguns assuntos, né, obviamente para poder fazer o marketing em cima da marca que ele criou, né. Além disso, o escritor profissional ele sofre uma cobrança, né? Espera-se certos tipos de conduta dele, né? Ele tem responsabilidades maiores, não pode atrasar prazo de entrega, tem que prestar contas a editor, tem que prestar contas a revisor, tem que prestar contas ao cliente que o está contratando e assim vai, né? Além da cobrança dos aspas novamente, né, dos clientes, dos consumidores, né, dos textos, os fãs, né, quem tem muito leitor, quem tem um público muito grande, acaba recebendo essa cobrança, né? Eu brinco que o escritor, quando ele fica muito famoso, ele perde a rédea, né? O personagem não é mais dele, o personagem é do mundo, é igual filho, né? Você precisa administrar isso quando você atinge um certo grau de fama, né? Já falei da produtividade, né? Espera-se como você tem prazo para entregar as coisas, né? Esteja você trabalhando em uma matéria, em uma campanha publicitária, escrevendo uma campanha publicitária, escrevendo um roteiro para um filme, para uma peça, escrevendo um artigo para uma revista, um artigo científico, né? Você tem prazo e é esperado de você uma determinada produtividade. Então você tem que entregar aquilo ali na data prevista. Isso é um problema para mim. Particularmente eu escrevo devagar, né? Sou um slow writer, né? Que o pessoal chama agora. A gente está aí, esse meio é todo permeado de estrangeirismos, né? Então, um cara que escreve devagar, ele sofre um pouco com relação a essa produtividade, né? E o escritor profissional, por fim, mas não menos importante, ele precisa fazer alguns sacrifícios, né? Esses sacrifícios são variados. Às vezes é o simples fato de você ter que escrever sobre algo que você não gosta, ou ter que defender um ponto de vista com o qual você não concorda. Isso acontece com escritores profissionais. No meu caso, hoje em dia, o maior sacrifício porque eu estou nessa transição, né? Estou fazendo essa transição de escritor propriamente dito para escritor profissional, a versão romântica para a versão profissional. O meu maior sacrifício é a exposição nas redes sociais. Hoje em dia, espera-se do escritor profissional que ele se exponha, né, nas redes sociais, porque parte-se daquela máxima de que quem não é visto não é lembrado, e ou o cara faz isso ou ele não vai ter o sucesso, ele não vai atingir o máximo de sucesso que ele poderia atingir, né?
Aí eu trago duas frases de personalidades, né, que marcaram época, deixaram sua marca na história. O primeiro deles é o Thomas Edison, né, famigerado inventor da lâmpada, e ele diz o seguinte: talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Né? Essa frase é super verdadeira. Como escritores, a gente precisa se manter inspirado, né? E o pessoal acha, muita gente tem a visão que a escrita ela vem, o texto ele vem de um poder místico que o escritor possui. A gente vive tendo epifanias e aquilo ali a gente simplesmente despeja no papel, e não é bem assim. Você precisa consumir arte, você precisa consumir outros livros, você precisa ler muito, e isso não é negociável, tá, gente? Não existe bom escritor que não seja um leitor ávido, né? Não leia muito, tá? Então esse 1% de inspiração, ele sim, você vai ter momentos de brilhantismo, que a história simplesmente vai brotar na sua cabeça, você acorda de madrugada com uma ideia maravilhosa, mas 99% você vai ter que correr atrás disso aí, buscar referências e buscar inspiração ativamente, né? Então, essa inspiração se transforma em transpiração, trabalho mesmo. E aí, para arrematar o pensamento, a Clarice Lispector, que diz que não é fácil escrever, é duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas como aços espelhados. Né? O que é isso? A Clarice ela escrevia de uma forma muito visceral, né? Os personagens dela, ela trabalha muito bem o psicológico das personagens, e ela exalta aí o processo de lapidação, né? A gente muitas vezes precisa pegar um texto que está bruto, está em sua forma bruta, e ir lapidando mesmo, rasgando, cortando, tirando palavra, colocando, mudando de lugar. É um verdadeiro processo de quebrar e remontar mesmo. Então, e ela exalta e coloca a beleza desse processo em evidência, né? Bem legal. Os textos da Clarice, recomendo, tá? Acho que os mais famosos que eu me recordo agora são A Hora da Estrela, né? Da Macabeia, e A Paixão Segundo de H. Clarice tem muito conto também, e é muito fácil encontrar. Acho que não tem muita dificuldade de achar os textos de Clarice hoje em dia, tá? Deixa eu só tomar uma água. Bom, mas então decidi ser escritor, quero publicar. Né? Escrevi aí embaixo: o caminho do escritor que deseja ser lido. Por que isso? Porque há escritores que não desejam ser lidos. Acontece. O cara pode escrever para si mesmo, a menina pode escrever para a mãe, para o pai, para as irmãs, para os irmãos, para os amigos. Né? Então nem todo escritor tem esse desejo de compartilhar a sua escrita com o mundo. Acontece. Tá? Tem gente que escreve diário, que provavelmente nunca vai deixar uma outra pessoa ler o seu diário, é uma coisa muito íntima. Às vezes, o escritor, né, propriamente dito, ele simplesmente utiliza a folha de papel ali como um confessionário, né? Quantas vezes, para ordenar os meus pensamentos em momentos de aflição ou de tristeza, eu não me vi diante de uma folha em branco e mandando ver. Já compus muita música. Eduardo deve se lembrar aí. Eu tinha algumas músicas autorais, né? Então, assim, tem muito escritor que não quer ser lido, só quer escrever, né? Mas quem quer ser lido precisa passar por alguns processos, né, antes de conseguir expor seu texto ao mundo, né? Vou mostrar aqui para vocês dois, tá? Então, vamos começar pelo processo editorial clássico, né? Esse processo editorial, geralmente, ele envolve uma editora, né? Ou uma casa que presta serviços de editora, tá? Desculpa. E ele envolve, né, uma série de profissionais, todos esses aí envolvidos
com a editora, tá? Então, o que que acontece? O autor, ele envia o texto dele para a editora e o texto vai passar na mão de todos esses profissionais aí até chegar no livro pronto, na sua mão, na mão do leitor, né? Para a gente compreender o funcionamento dessa estrutura, a gente precisa dividir o texto em três camadas, tá? A gente faz uma divisão de acordo com a profundidade dessas camadas do texto, né? Então, do mais baixo para o mais alto, né? O editor, ele vai olhar para aquela camada do texto mais profunda, onde você encontra o arco narrativo, né? A trama do livro, se os personagens estão bem construídos, se aquela trama é envolvente, se o tema tratado no livro ele gera engajamento, se aquele livro, se aquela obra como um todo, ela se encaixa no padrão editorial da editora, né? E ele aceita ou não o livro do autor, né? Se o editor aceita o livro, ele manda para o preparador. O preparador ele já vai dar uma olhada numa camada mais intermediária do livro, né? Que vai tratar de coesão e coerência, sintaxe, a ordem dos períodos, a ordem dos termos nas orações, se o autor tem algum vício de linguagem, por exemplo, se ele usa muito a partícula que, se ele usa advérbios em excesso e assim por diante, né? Passou do revisor, passou do preparador, o texto vai para o revisor, né? O revisor ele trata da camada mais rasa do texto e aí entram questões como ortografia, pontuação, acentuação, pontuação de diálogo e assim por diante, tá? Esses três aí são os mais importantes. Por que eu coloquei aquela chavezinha ali, né, com o nome Copydesk? Porque de uns tempos para cá tem surgido um quarto tipo, né, de profissional que faz a revisão e a preparação ao mesmo tempo, que é o Copydesk, né? Então ele pega essas duas etapas e condensa, essa etapa se transforma em uma só, de nome Copydesk, tá? E aí, passando pelo editor, preparador, revisor, Copydesk, o livro segue para o diagramador, que vai fazer vai analisar a tipografia do livro, né? Vai escolher as fontes, vai fazer o projeto mais gráfico, né? Da parte gráfica do texto. Né? O ilustrador ele vai fazer capa contra capa, ilustração de miolo, ilustração de orelha e lombada e etc. Né? O revisor de provas ele já pega um protótipo, vamos dizer assim, do livro, né? O livro chega impresso para ele e ele vai ver se tem algum erro de tipografia. Basicamente, ele revisa o trabalho do diagramador e do revisor, tá? Então, o revisor de prova ele já pega a que a gente chama de boneca, né, do livro, já pega isso pronto. E depois que o revisor de provas dá o seu aval, o livro vai para a gráfica para ser impresso, ok? Essa equipezinha que eu coloquei aqui do lado, né, de marketing, gerenciamento de marca e distribuição, a editora oferece essa equipe, geralmente, né, pro autor. Né? Então, tudo isso aí fica por conta da editora. Tá? O autor não se preocupa mais em fazer nenhuma dessas etapas. Tá? Esse é o processo editorial clássico. Você envia o seu livro para uma editora. Ultimamente, nós temos visto surgir com muita força, né, a tendência da autopublicação, que nada mais é do que você não utilizar editoras, utilizar geralmente plataformas, né, de autopublicação ou fazer a autopublicação independente. Você mesmo corre atrás e contrata os profissionais, contrata o revisor, contrata o preparador, paga a impressão do livro, paga a ilustração do livro e você mesmo trata de vender seus livros, né? Então é uma tendência que a gente tem visto crescer. E, se não me engano, eu não sou muito bom em lembrar de números, mas eu acho que a autopublicação já corresponde a quase 20% do mercado editorial brasileiro hoje, né? Do mercado de livros brasileiro. Então é uma coisa que vem crescido bastante. No meu caso, eu tenho uma publicação no Kindle, né? Eu tenho um conto publicado no Kindle, um conto curtinho, que se chama O Rato.
E eu tenho uma publicação no Wattpad, que também é um conto bem curtinho, acho que dá 4 páginas, que se chama Anomalia. Tá? Essas duas plataformas são as plataformas que eu já usei, gostei bastante da experiência. No Kindle, você faz o upload de um arquivo, né? No Wattpad, você tem a possibilidade de escrever na própria plataforma, então isso é bem legal. Tem todo um mercado negro de troca de leituras, de views no Wattpad, né? Tem obras que foram postadas no Wattpad que fizeram um sucesso estrondoso, viraram filme de Hollywood, e maravilha. Não é muito a minha praia, mas acontece, tá? E uma plataforma que tem se destacado bastante é essa clube de autores aí, que além de você poder postar o conteúdo do livro na internet, ele ficar disponível em formato de e-book, ele também proporciona que você imprima seu livro e venda, né? Ele faz a distribuição do livro, tem um trâmite lá, eu não conheço direitinho não, mas já ouvi falar bastante, e tem se popularizado, né? Só para ilustrar aqui, eu trouxe duas notícias, uma breve busca que eu fiz no Google já trouxe esses resultados, um é do Estadão, outro do Pequenas Empresas Grandes Negócios, né? Mostrando aí o crescimento das editoras de autopublicação, né? Na verdade, essas editoras de autopublicação são plataformas, né? Porque na autopublicação você não depende de editora. Quando você paga para publicar o seu livro, você está usando uma prestadora de serviço, não é uma editora. A editora, ela arca com os custos da produção do livro e faz um repasse depois para o autor do preço de capa, né? Quando ela vende, ela passa uma parte dos ganhos para o autor. Nas prestadoras de serviço, né, às vezes até se passam por editoras, o autor ele entra com um montante, né, com um investimento para poder receber o livro. E aí uma parte desses livros fica com a prestadora de serviço, ela faz a venda, e outra parte fica com o autor. É um negócio diferente, tá? Mas quais são os prós e os contras da autopublicação? Só para a gente matar logo esse tema. Na autopublicação você tem liberdade de criação, né? Você pode escrever o que você quiser, não tem editor falando que não gostou de uma coisa, pedindo para cortar, ou pedindo para colocar, ou pedindo para mudar personagem. Você tem independência, né, no seu processo de criação, de modificação do texto. Você fica responsável por todas as etapas, ou seja, você pode revisar o seu livro, eu não aconselho, não acho legal o escritor que revisa o próprio livro. Tá? Mas você pode revisar seu próprio livro, ou você pode contratar um revisor, um freelancer que não trabalha para uma editora, e tem muito, um preparador, você pode contratar uma leitura crítica, você pode contratar leitores beta, enfim, você fica responsável por todo o processo editorial do seu livro, né? O que te garante um enorme aprendizado, porque você vai estar participando ativamente de todas as etapas. E o retorno financeiro, né? Quando você passa por um editor, uma parte dos lucros, ela obviamente fica com a editora. Afinal de contas, ela teve todo o gasto, né, de produção do livro, e você recebe uma pequena porcentagem. Nesse caso da autopublicação, você vai ter todos os gastos, todos os custos, mas você recebe 100% do livro, né? 100% do que você ganhar com as vendas. E os contras são justamente o custo total da publicação, né? Você vai arcar com tudo. O tempo dedicado, você vai ter que supervisionar tudo, você vai ter que dar conta de vender os livros, você vai ter que fazer uma campanha de marketing para o seu livro, né? Vai ter que ter contato, vai ter que ter uma base de fãs já muito boa, né? Sob a pena de não ter alcance nem relevância caso você não faça um trabalho bem feito, tá bom? Passando rapidamente pela questão do conhecimento, né? Então é muito importante você, como escritor, lançar mão, né? Fazer uso de algumas técnicas que já estão estabelecidas, já estão colocadas aí há muito tempo,
né? Vou dar uma explanada rápida, pois esse não é o nosso foco. Só mostrar aqui para vocês, não poderia falar de escrita sem falar dessas 3 obras, tá? Essas 3 obras, elas condensam praticamente todo o conhecimento básico do que a gente chama de monomito, né? Da história, da narrativa, né? A Poética de Aristóteles é uma análise feita, obviamente, pelo Aristóteles da literatura clássica grega, né? Ele vai falar ali dos fundamentos da tragédia, da comédia, né? Se não me engano, é nessa obra que se estabelece a estrutura em 3 atos e 2 pontos de virada, né? Que posteriormente entra no Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, para mim, a mais importante das 3. Tá? O que o Joseph Campbell faz? O Joseph Campbell era um bacharel em artes liberais. Tá? E aí o que ele faz? Ele se enclausura numa cabana e começa a estudar as lendas e os mitos ao redor do mundo. Né? Ele pega lendas e histórias famosas de todos os continentes, faz uma comparação ali e ele percebe que existe uma espinha dorsal nesses mitos e que isso vai se repetindo em todas as narrativas. E é aí, nesse Herói de Mil Faces, que surge a famigerada Jornada do Herói, que é uma ferramenta básica, uma estrutura básica para quase todas as narrativas de sucesso que você conhece na sua vida. A gente vai chegar lá. Por fim, temos a jornada do escritor, do Christopher Vogler, né? Mais recente. O Vogler, ele trabalhou com cinema, ele trabalhava em Hollywood e o que ele fez? Ele pegou a jornada do herói, né? E acrescentou ali nuances cinematográficas, né? Como que a indústria do cinema se valia da jornada do herói e como isso foi melhorando ao longo do tempo e como isso estava presente em obras muito famosas, obras que foram um sucesso de bilheteria, etc, etc. E ele faz essa demonstração nessa obra aí. Tá? Vou mostrar para vocês agora a jornada do herói. Essa jornada do herói aí, ela tá com 12 passos, tá? Mas na verdade ela tem 17, né? A jornada concebida pelo Campbell, ela tem 17. Mas dos 17, alguns eles são muito específicos e podem ser absorvidos por esses 12, né? Então, basicamente, como é que funciona a jornada do herói? Rapidinho. Né? O herói ele vive no seu mundo comum, no seu cotidiano, está ali na sua zona de conforto. De repente acontece alguma coisa que tira esse herói, que sugere que esse herói precisa sair da sua zona de conforto, né? Precisa resolver, pode ser um dilema, um problema, uma ameaça ao mundo, a ele próprio, etc. Diante dessa grande possibilidade de mudança, o herói hesita e recusa o chamado, ele não quer ir. Né? E para encorajar o herói a participar, nós temos né, a se lançar na sua própria jornada, nós temos o encontro com o mentor ou a ajuda sobrenatural. Né? E isso aí é um empurrãozinho que faz o herói sair de sua zona de conforto e encarar a aventura. Né? E aí nós chegamos à travessia do primeiro limiar, que é quando o herói decide embarcar na aventura e ele percebe que não tem mais volta. Ele não consegue mais olhar para trás e retornar ao seu mundo agora. Né? Ele precisa cumprir a sua jornada para poder retornar ao seu mundo cotidiano. Né? Esse é o primeiro ponto de virada na trama. Depois que o herói passa do primeiro limiar, né, ele vai se deparar com desafios menores, né, pequenas provações que vão ali dando para ele uma noção de quem são seus inimigos, de quem são seus aliados, de quais conhecimentos ele vai precisar para poder vencer a grande provação, né, e tomar consciência do todo que o rodeia, do quão difícil é a sua provação.
Passando pelo ventre da baleia, ocorre a aproximação da caverna oculta, que é um recuo, né, na narrativa. O herói ele olha de volta para aquele primeiro dilema lá que o impedia de começar a jornada, né? Ele faz ele se prepara para poder passar pela aprovação suprema, né? Que é como se fosse uma espécie de morte para ele, né? Aquele herói que existia antes não existe mais, ele está transformado, ele adquiriu um conhecimento novo, ele derrotou o seu inimigo, ele derrotou o seu medo, enfim. Né? Depois que o herói passa pela aprovação suprema, ele recebe uma recompensa, né? Pode ser um item, um conhecimento, vencer um medo antigo, e ele toma o caminho de volta. Ele finalmente pode, resolvido o problema, ele pode tomar o seu caminho de volta para casa. E aí vem a ressurreição, que geralmente é o ápice da história, né? Que é quando o inimigo, que parecia derrotado, volta para o seu último confronto com o herói. E aí eles vão se digladiar e o herói vai derrotá-lo ou não, definitivamente ou não, né? E o herói consegue, após passar por essa etapa, retornar ao seu mundo comum com o Elixir, né? O que é esse Elixir? É todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo da jornada, né? Ou a recompensa que ele teve, um item fantástico, um conhecimento que ninguém mais tem, né? Então você pode ver essa estrutura, é muito interessante, você começa a ver, quando você estuda a jornada do herói, você começa a ver a jornada do herói em tudo quanto é canto. Vou te dar um exemplo rapidinho, só para você pegar. Um menino que é adotado pelos tios, né, que vivia embaixo de uma escada, recebe uma carta explicando para ele que ele deve se apresentar numa escola de bruxaria, né? Porque ele é um bruxo. Diante disso, o menino não acredita, tenta se livrar da carta, né? O tio toma a carta dele, tenta se livrar, mas o menino recebe inúmeras cartas e vem um gigante a porta dele e o leva embora para a escola. Né? Tira ele daquele mundinho dele e começa a apresentar a ele um mundo fantástico, né? Leva para comprar material mágico, etc. Então ele conhece a escola dele, ele vai para a escola, né? Onde ele conhece amigos, ele faz inimigos, ele começa a entender, a aprender sobre magia, né? Então vocês podem ver que eu peguei ali, né, só os primeiros momentos do Harry Potter. E você consegue perceber que eu cheguei pelo menos até o ventre da baleia, né? Você percebe a estrutura da jornada do herói em quase todas as narrativas que a gente tem hoje em dia, beleza? Aqui eu vou falar rapidinho da caixa de ferramentas do autor, né? Eu tenho a minha, aqui ó, o Christopher Vogler tá aqui, ó. Esse é a jornada do escritor, tá? Os outros dois eu tenho, mas é em e-book, tá no celular, que eu uso no Kindle, né? Que é maravilhoso, e-book é vida, tá? Gosto muito do livro de papel, mas o e-book quebra um galhão. Então é sempre bom ter uma gramática, é muito importante ter um bom dicionário, tá? Tanto para o escritor quanto para o revisor, preparador, né? Então eu uso esses dois aí, Aulete Digital e Michaelis, que são online, são gratuitos. Eu ainda uso o Dício no celular, tá? Conjugação verbal também é importante. Utilizar sinônimos para você evitar a repetição de palavra no texto. E dois aliados que, sinceramente, eu, antes de fazer o curso de revisão e preparação, eu não conhecia, que são os dicionários de regência nominal e verbal, tá? Não vivo mais sem, importantíssimo. Aqui também está o meu acordo de nova ortografia, importantíssimo, tem coisa que você achava que sabia e não sabe mais, tá? Uma gramáticazinha de bolso, tá? É bom ter. Um livro para falar de vírgula. Vírgula é complicado, tá? Vírgula eu brinco que é 10% conhecimento e 90% sentimento, tá? Vírgula você tem que focar naquilo que você não pode fazer e evitar os erros crassos, e o resto você vai com traquejo ali, com o tempo vai pegando o jeito, né?
Um guiazinho de escrita, isso aqui é bem legal, te ajuda a repensar na ordem das frases, na oração, né, na sentença, bem útil, tá? Não vou me deter muito nisso, não. Uma gramática. Essa aqui é mais para estudo, tá? Não é muito para consulta, não. Essa que eu coloquei aí, do Celso Cunha e do Lindley Sintra, ela é melhor para consulta. Essa daqui é mais para estudo, tá? Pesadaça, muito boa. E é isso. Agora, finalmente chegamos na parte de falar de ciências, né? De ciência na literatura, né? Eu vou falar basicamente, e na cultura pop, vou falar basicamente de ficção científica, né? Porque é um gênero literário que tem ganhado força ultimamente, né? É um gênero literário que sempre não, né? Que desde do início do século XIX está presente, né? A ficção científica ela surge junto, né, com a ciência moderna ali na época do iluminismo, né, vamos dizer assim, do Renascimento, e a ficção vai junto, né? Uma parte engraçada, uma coisa interessante que aconteceu comigo esses dias minha esposa assiste uma série chamada Outlander, né? E nessa série a protagonista, que é essa Claire Fraser aí, ela volta no tempo, ela é uma médica, né, da atualidade, ela volta no tempo, ela volta para a época das guerras escocesas lá, quando a Escócia está tentando a sua independência, né, contra a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha, né? Imagino. E eu me deparei com essa cena dela, ela estava cultivando bolor, cara, cultivando mofo, para tentar isolar a penicilina, né, para salvar um pessoal lá que estava, as mortes por ferimentos que infeccionavam estavam ceifando as vidas de muitos soldados, né? E ela buscando inventar a penicilina, isolar a penicilina do fungo, como fez o Alexander Fleming, né? Que é esse cientista aí que de fato inventou a penicilina no mundo real. Achei bem interessante a pegada. Se eu fiz as contas e ela estava tentando inventar a penicilina 150 anos antes do Fleming de fato inventar, né? Esse que foi o primeiro antibiótico que mudou completamente o rumo da humanidade, né? A nossa forma de tratar infecções bacterianas, salvou muitas vidas na Primeira Guerra, se não me engano, ou foi na Segunda Guerra, se não me engano, tá? E é isso, a arte imitando a vida, né? Achei bem legal essa passagem da série Outlander. Minha esposa é louca para me fazer assistir, mas eu ainda não despertei o interesse 100%. Um dia eu chego lá. Bom, mas vamos falar de ciência na literatura, né? Para começar, assim, bem simplesinho, por baixo, a origem, né, da ficção científica, né? Esses 4 títulos aí do século XIX, o Frankenstein ali do comecinho, né, da segunda década, e o Guerra dos Mundos da última década do século XIX. Essas 4, elas são a fundação, né, da ficção científica, né? A partir daí, tem outras, Danilo? Tem outras, mas essas daí são as principais. Tá? A partir daí, toda a ficção científica ela desabrocha e você vai ter outros autores escrevendo outros gêneros que ficam ali no limiar da ficção científica, né? Mas não são consideradas ficção científica, como é o caso, por exemplo, do H.P. Lovecraft, né? H.P. Lovecraft, né? Que escreve terror cósmico, né? Muita gente quer colocar o H.P. Lovecraft em ficção científica, mas não é. Tá? Que ele fala da reação do ser humano diante de forças inimagináveis, abissais, de um horror
tão potente que desafia a sanidade, enfim, as personagens do H.P. Lovecraft geralmente terminam loucas diante da visão do terror inefável, né? Então é uma obra um pouco, uma pegada diferente. A ficção científica, o que a gente usa para definir, né, o que é ficção científica? Ela tem como o seu motor, né, a força motriz que permite que a trama caminhe é calcada em princípios científicos, né? Então, sem a explicação científica, a trama não anda, certo? Então, os conceitos científicos eles estão entrameados ali na história, e isso é praticamente indissociável. A história se tornaria inviável se não existisse. Começamos com Frankenstein, né? O Frankenstein foi escrito em 1918 pela Mary Shelley. Tá? Esse livro é sensacional, é tido como a primeira obra de ficção científica do mundo, da história, né? E é uma história interessante. A Mary Shelley escreveu esse livro desafiada por um poeta muito famoso que é o Lord Byron, né? Eles estavam passando férias em uma casa nas proximidades de Genebra, na Suíça, e eram férias de verão, e o verão daquele ano foi muito chuvoso e eles ficaram presos dentro de casa, e havia muitos escritores e poetas reunidos, e eles ficavam se desafiando a escrever histórias de fantasmas. E a Mary Shelley desenvolveu essa ideia, o embrião, né, que seria a história do Dr. Victor Frankenstein, pois ao contrário do que o cinema nos faz pensar, a criatura não se chama Frankenstein, tá? O médico que a cria, o cientista que a cria é que se chama Frankenstein. A criatura não tem nome, tá? Esse livro também é conhecido como o Prometheus moderno, né? Porque é como se o Victor Frankenstein ele tivesse... Prometheus, para quem não sabe, é uma figura mitológica que roubou o fogo dos deuses e deu para os humanos, né? Ele roubou o fogo de Zeus e deu para os humanos e foi punido por isso. Foi amarrado num rochedo. Toda noite a águia de Zeus vinha e comia o fígado dele, toda manhã o fígado dele crescia de novo. Super legal a punição do Prometheus, né? Então, por que é o Prometheus moderno? Porque o Victor Frankenstein, ele consegue vencer a morte, né? Através da ciência, ele consegue juntar pedaços de cadáver e criar uma criatura, criar a vida humana através da ciência, né? Então ele rouba a dádiva da vida. E esse livro ele é permeado por uma questão existencial muito forte, né? O Frankenstein, né? Depois que cria o seu monstro, a sua criatura, ele a abandona num mundo que não a deseja, né? E essa criatura ela passa a sofrer com a discriminação, ela é marginalizada, né? Ela não compreende por que ela está viva, por que ela chegou até ali, por que eu fui criada, qual o meu propósito nesse mundo, e ela sofre com isso, porque ela é capaz de aprender, ela é capaz de falar e ela é capaz de sofrer, né? Então é bem interessante essa pegada do Frankenstein. É um livro que marcou tanto a literatura, né, que até hoje nós estamos aqui 203 anos após a sua publicação falando dele, né? Então, imagine, a Mary Shelley, quando escreveu, era novinha, pouco mais que uma adolescente, né? E aí nós temos A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. O negócio do Júlio Verne era viajar, né? O pessoal fala que ele viajou por céu, terra e mar e por baixo da terra, né? Ele queria expandir, né, os horizontes da humanidade, ele queria explorar, ele queria se aventurar, né, levar o seu leitor a grandes aventuras. Ele tem outras obras muito famosas, que é A Viagem ao Redor do Mundo em 80 Dias, 20 Mil Léguas Submarinas, e tem acho que é 80 Dias no Balão, uma coisa assim.
tá? Além da viagem ao centro da Terra. Nesse livro aí, é um geólogo, né? Um professor, deixa eu ver o nome dele, eu anotei aqui. Otto Lindenbrook. Ele acha um texto antigo que fala de uma cratera de um vulcão na Islândia e que nessa cratera tem entrada para um mundo subterrâneo, né? E aí o Lindenbrook ele vai com o seu sobrinho para essa cratera na Islândia e eles entram numa viagem, numa aventura através do mundo subterrâneo, e descobrem o oceano e descobrem animais fantásticos e enfim, é uma viagem maravilhosa, tá? É, além do Júlio Verne, a gente tem também o Robert Louis Stevenson, né, que escreveu O Médico e o Monstro, ou O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Tá? Essa obra, acho que todo mundo já ouviu falar dela também. Conta a história de um cientista que desenvolve um soro, né, que o transforma em uma criatura macabra, né, quando ele ingere esse soro, né? E aí, basicamente, é uma investigação de um advogado, tá? Tentando entender qual é a relação entre o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Só que você não sabe, né? Até vou dar um spoiler, não é mais spoiler, porque todo mundo conhece a história do livro, pelo amor de Deus, o livro foi escrito em 1886, não pode ser considerado mais spoiler, mas o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde são a mesma pessoa, só que o Sr. Hyde é como se fosse uma manifestação, meu tempo está acabando, uma manifestação da maldade do Dr. Jekyll, né? Então fica essa questão aí para o leitor, o plot twist, um dos maiores plot twists da literatura. A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, né, H.G. Wells, né, como a gente aportuguesando, já vem com uma pegada diferenciada, e aí para mim já fica mais legal, porque meu negócio é alienígena, eu adoro alienígena, eu queria muito, né, que a gente descobrisse vida fora da Terra. Acho que entra a veia do biólogo, né? Enfim. A Guerra dos Mundos, vocês já devem ter visto a adaptação para o cinema, ou enfim, ela conta a história de uma invasão alienígena na Terra, né? Os marcianos invadem a Terra, são tecnologicamente muito superiores aos seres humanos, eles caem do céu em cilindros metálicos e começam a devastar a cidade, matar as cidades, matar todo mundo e se alimentam dos fluidos humanos e acabam com a resistência militar humana, enfim, é uma obra bem, bem interessante. E sobre ela, essa obra ela tem um cunho social muito legal que o H.G. Wells ele faz uma crítica praticamente escancarada, né, ao imperialismo britânico, né, do final do século XIX, ao tratamento que a Grã-Bretanha dava às suas colônias, né, como por exemplo a Índia, as suas colônias na África, não vou lembrar agora. Em um momento do livro, o protagonista chega até a falar, né, de quem somos nós para julgar os marcianos, né, sendo que a gente não faz a mesma coisa quando a gente chega numa terra desconhecida, nós não devastamos, não acabamos com sua fauna, sua flora, não subjugamos os habitantes de nossa própria espécie que nós julgamos inferiores. Então ele faz uma criticazinha bem legal a esse comportamento humano, né? Avançando um pouquinho no tempo, a gente chega na ficção científica moderna, vamos dizer assim, né? Aquela ali é a ficção científica de base, essa aí é a ficção científica mais moderna, né? Então a gente tem ali da década de 40 até a década de 80, metade, né, da década de 80 ali. Isaac Asimov, tido como considerado por muitos o maior nome da ficção científica, né? Essa obra aí, A Fundação, é uma trilogia, ela é a principal obra dele, e essa obra ela recebeu um prêmio muito importante, o prêmio Hugo, né, como a maior obra, a maior narrativa de todos os tempos, algo nessa natureza aí, superando inclusive Senhor dos Anéis do
J.R.R. Tolkien, né? Que é um senhor livro. Basicamente, a história da fundação é o seguinte: um matemático muito sábio, né? Ele mistura matemática com psicologia ali e ele começa a fazer uma previsão. Ele faz uma previsão é, sobre o futuro da humanidade, que o Império, né? Existe um Império Galáctico e esse Império ele vai durar mais 200 anos e depois ele vai ser assolado por 30 anos de barbárie e etc. E nesse cenário surge a fundação, é, constituída por centenas de milhares de cientistas que tem como função impedir ou amenizar os efeitos dessa era de barbárie, né, que está vindo aí assolar a humanidade. Muito legal, não li ainda. Tô com ele na minha mira já faz um tempinho, tô ansioso inclusive para comprar, mas tá faltando dinheiro, né, gente? Acontece. Chegamos a Duna, aqui, ó. Esse daqui eu tenho. Ah, esse livro, gente. Esse livro é maravilhoso, tá? Quem tiver oportunidade de ler, é um calhamaço, é um livrão, tá? Mas esse livro é maravilhoso. Esse livro ele conta a história de uma família que recebe um planeta para administrar, mas esse planeta ele é muito importante para o império, né, da época, porque ele é o único lugar onde se produz uma especiaria chamada melange, que além de prolongar a vida humana, permite que as viagens espaciais aconteçam. Então nesse livro aqui tem ecologia, tem antropologia, tem teologia, tem de tudo nesse livro. Esse livro é bom demais. Os diálogos são perfeitos, os pensamentos são perfeitos, os personagens são complexos pra caramba. É maravilhoso. Eu adoro esse livro, é um dos meus preferidos. O Frank Herbert, com certeza, é uma grande influência do meu modo de escrever. Existe não sei quem foi, mas sei que foi um japonês que falou que você copia aqueles que você admira, né? Você vai copiando, que no fim da cópia você se encontra, né? Como escritor. Então, o Frank Herbert é o cara que eu copio, um dos, né? Caras que eu mais copio. O Tolkien tá entrando agora, porque eu tinha essa falha, né? Eu não tinha lido nada do Tolkien até hoje, tô correndo atrás do prejuízo e com certeza já entrou para minha constelação. O Arthur C. Clarke, ele também é um dos grandes nomes da ficção moderna. Ele escreveu, dentre outros, aí, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que conta a história da viagem de uma nave, né, após a descoberta de um monolito na Lua, né, que envia um sinal para uma das luas de Saturno, e aí os seres humanos já têm tecnologia para viajar pelo espaço e eles vão atrás de para onde foi essa transmissão, né? Só que durante a viagem, a nave espacial deles, né? São dois protagonistas, agora não me lembro o nome, e uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial ela começa a agir de maneira estranha, escondendo algumas coisas das personagens, e a história vai se desenvolvendo numa trama e a coisa vai ficando feia e por aí vai. Uma história muito interessante. Também não li ainda, mas está na minha lista. Neuromancer eu particularmente gosto bastante. Tô lendo nesse momento, é um dos livros que eu tô lendo. Atualmente eu tô lendo O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, o Frankenstein, que eu comecei a ler por causa dessa aula, e tô lendo Neuromancer também. Neuromancer, gente, ele deu origem à Matrix, né? Aquele filme que vocês devem conhecer, com o Keanu Reeves e etc. Ele foi o responsável, é do William Gibson, escrito em 1984, e ele criou essa ideia de cyberespaço, um cyberespaço hiperrealista, onde as pessoas coexistem, né, e vivem, praticamente as pessoas vivem no cyberespaço. Quem vive lá tem um certo desprezo até pelos seus corpos de carne e tudo mais. E o Case, que é o protagonista desse livro, né, a personagem principal, ele é mutilado no livro porque ele rouba dos seus patrões, ele é um hacker, né, e ele rouba dos seus patrões, e a punição dele é ser mutilado de uma forma que ele não consegue mais acessar o cyberespaço lá, a Matrix, né?
E o livro se passa, o livro transcorre, né? Eu não li tudo ainda, então não vou contar tudo, mas o livro transcorre ele procurando a cura para a condição dele, que ele foi, os médicos lá, né, do Ninsei, onde ele vive, falam que ele foi muito bem mutilado e ele não vai conseguir mais acessar a Matrix, mas uma personagem secundária aparece no livro, uma co-protagonista, na verdade, aparece no livro e fala para ele que ela pode ajudá-lo, que se ele ajudá-la, ela vai ajudá-lo a se curar, e aí a trama do livro segue, tá? Ah, isso aqui, gente, eu coloquei, é um extra, né? O que acontece? Eu sou muito fã de Star Wars e tudo isso aí que vocês viram, de uma forma ou de outra, influenciou o George Lucas a criar Star Wars. Está aqui nesse livro aqui, ó. Como Star Wars conquistou o universo, ele fala sobre as influências do George Lucas na hora de escrever Star Wars. Esse livro é maravilhoso, tá? E por que Alien tá aí, né? Alien é outra franquia que eu gosto muito, que eu tenho um carinho excepcional. Ó, tem um livro aqui dele, que essa aqui é a novelização do filme, né? Desse filme aí de 1979. Nós temos aqui mais, que são essa trilogia aqui, ó, mais recente, tá? Acho que 2014 ou 2005, acho que 2014. Essa daqui é de 2014, tá? Que acontece? Quando Star Wars estourou, foi um sucesso tão estrondoso que a Fox queria fazer outras coisas que tivessem espaço no roteiro, né? E aí um dos cabeças lá da Fox, qualquer coisa que tivesse uma nave espacial no roteiro, ele iria fazer. E aí naquele momento na mesa dele só tinha o roteiro de Alien, o oitavo passageiro, que tinha a temática espacial. E aí a Fox foi lá e filmou Alien, o oitavo passageiro, e a franquia também foi um sucesso, né? Então, nesse livro aqui, o autor até brinca, cadê? Chris Taylor, ele brinca que Star Wars ajudou a Fox a parir o Alien, né? Então, as duas franquias assim que eu mais gosto, elas são meio que irmãs, né? E aí, só para trazer uma coisa mais contemporânea, né? Porque eu só estou mostrando coisa do século passado, né? Um pouquinho de ficção mais recente. A Guerra do Velho, esse livro é muito bom. Esse livro ele traz uns conceitos de biologia bem legais. Por exemplo, a pele do pessoal, né? Os humanos, eles são geneticamente melhorados aqui. Há um melhoramento genético nos corpos humanos, né? E a pele deles é verde porque eles colocam clorofila, né? na pele, colocam clorofila e cloroplastos nas células humanas, né? Para que os seres humanos sejam capazes de realizar fotossíntese num certo nível. E isso faz com que eles dependam menos de alimentação, dentre outras coisas. Eles têm olhos de gato, é bem interessante. E combatem alienígenas, né? Que eu já falei, para mim é a receita do sucesso. Teve alienígena, eu tô dentro. O Alien eu já mostrei, né? E esse Crônicas do Cretáceo, gente, isso aqui é um livro que chamou minha atenção nos últimos dias. Por quê? Primeiro, o autor é brasileiro e eu gosto muito de incentivar, né, de consumir literatura brasileira. Por exemplo, temos hoje, para mim, né, o Afonso Solano, do Espadachim de Carvão, que para mim é um norte, um ícone, e o Eduardo Spohr, né, que escreve as crônicas do Éden e agora escreveu um romance histórico sobre a vida do São Jorge, é bem legal. E as Crônicas do Cretáceo, né, é uma ficção científica brasileira escrita por um professor universitário que pegou fatos históricos já consolidados, né, como, por exemplo, o fato de que um meteoro extinguiu os dinossauros, né, é uma teoria amplamente aceita, e transformou isso numa trama, numa história, e afirma que isso poderia ser evitado, né, se tivessem sido tomadas decisões com base na ciência e não
nas crenças, né? Ele faz um mix aí, coloca uns extraterrestres aí no meio. Eu não corri atrás de muitos detalhes sobre ele porque eu quero ler. Então eu não sei muito sobre a história, tá? Mas só para trazer aí que nós temos ficção de qualidade contemporânea, tá? Para vocês consumirem. Então procurem na literatura. Uma coisa interessante que eu tenho notado bastante nos últimos tempos é que a maioria das séries de ficção científica, filmes e etc., eles são baseados em livro. E isso é maravilhoso, porque quando eu descubro que a série ou o filme é baseado num livro, eu corro para pegar o livro, corro atrás de ler o livro. Porque eu, Danilo, no alto dos meus quase 32 anos de idade, eu ainda não vi uma adaptação cinematográfica, uma adaptação audiovisual que fosse melhor que o seu livro de origem. Eu não vi. Pode ser porque eu gosto muito de ler? Pode. Mas eu acho que no livro você tem acesso a camadas, né, da trama que no audiovisual é praticamente impossível de reproduzir, né? E isso faz uma diferença muito grande. Bom, chegamos ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquei falando muito, né? Pode ter sido cansativo para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tinha mais livros que eu gostaria de mostrar, mas acho que o nosso tempo já extrapolou, né? Já passei aqui, meu timer já apitou, já desliguei, já mandei brasa. Qualquer coisa, estou disponível no meu Instagram aí. O Eduardo tem os meus contatos também, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, bater um papo comigo, trocar uma ideia. Estou sempre aberto, tá bom? E é isso. Um forte abraço, muito obrigado por essa oportunidade de falar para vocês. Falar de literatura é maravilhoso, eu me empolgo, eu gosto muito. Se pudesse, falaria aqui por mais 2 horas. Mas é isso. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.